Meus amados, bom dia. Hoje nós vamos ver uma palavra que está lá em Apocalipse, capítulo 22. Diz assim a palavra do Senhor: E mostrou-me um rio puro de água viva, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da praça, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produzia 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e dos servos que os serviram. Meus amados, muito sábia esta palavra, uma palavra de final dos tempos, uma palavra em que já está instituído o reino de Jesus Cristo de Nazaré através do seu milênio. E aqui é o fechamento da palavra de Deus, é o fechamento da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada nos fala aqui a respeito da Nova Jerusalém, de um rio de água viva, de água pura, cristal, e que procede do trono, do próprio Deus e do Cordeiro, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está sentado à destra do Todo-Poderoso. Nessa cidade há uma praça, e de um lado ao outro um rio. Essa cidade, ela é cortada por águas vivas. E no meio dessa cidade tem uma árvore de vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas dessa árvore são para a saúde das nações. Mas por que para a saúde das nações, sendo que já há o arrebatamento, já foram escolhidos todos os filhos de Deus? É um mistério dos últimos tempos, porque a cidade santa, ela vai acolher os filhos de Deus. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro e dos servos que o serviram, daqueles que profetizaram o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e se empenharam até mesmo na obra do Senhor, daqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas e perseveraram na fé, combatendo o bom combate contra os reinados de Satanás. E verão o rosto de Deus na própria cidade do próprio Deus. Nós estaremos diante do Todo-Poderoso. Estaremos carregando até mesmo sobre as nossas testas o seu nome. Haverá uma coroa de glória. Haverá uma coroa segundo o galardão e a obra de cada um. Ora, se a obra deste passar pelo fogo, haverá galardão de Deus. Se não passar pelo fogo, haverá salvação, porque também é filho de Deus. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão mais de lâmpada, nem de luz de sol, porque o Senhor vai ser o nosso sol. Ele vai iluminar a nossa vida e vai reinar para sempre ao nosso lado. Seremos os filhos do Todo-Poderoso, seremos aqueles que perseveraram até o fim, revestidos de glória, de poder, de graça e de majestade, diante do próprio Deus como filhos do Altíssimo. E essas palavras reveladas ao apóstolo João nos fala de um tempo vindouro, de um tempo que está à nossa frente, no nosso futuro. Essas palavras são fiéis e são verdadeiras. E o Senhor Deus, o Senhor dos santos profetas, enviou um anjo ao apóstolo João para entregar todas estas palavras, para falar a respeito de fim dos tempos e mostrar, para que ele, João, mostrasse até mesmo para os servos, lançasse essa palavra para que nos deixasse firme para uma fé futura, uma fé diante de Deus, uma fé sabedora que ele traria a Nova Jerusalém, que desceria do céu com sua glória, honra, poder e graça, para reinar durante 1000 anos com os homens, pelo poder do nome de Jesus.
Louvado seja Deus, engrandecido seja o Cordeiro. Essas coisas breve hão de acontecer. Porque ele diz que cedo virá. E bem-aventurado é aquele que guarda as palavras do livro da lei, de toda a Bíblia Sagrada, desde Gênesis a Apocalipse. Nós não somos julgados segundo a lei, mas nós temos que guardar a palavra. Porque nós vamos ser julgados segundo a nossa noção de fé, segundo o Espírito Santo. Porque o justo agrada a Deus por fé. Temos que crer que Ele existe e que Ele é galardoador de todo aquele que o busca. E o apóstolo João viu estas coisas diante de Deus. E havendo ouvido e visto, ele prostrou aos pés do anjo que estava lá falando com ele, que mostrava essas coisas para ele. Quando ele se ajoelhou aos pés do anjo, o anjo falou: não faça isso porque sou conservo seu. E a mesma palavra que o anjo falou é confirmada lá em Hebreus 1,14, que diz que os anjos de Deus são espíritos ministradores mandados para ajudar os que hão de herdar a salvação. Aquele que vem para entregar recado, entrega o recado. Aquele que vem para entregar a bênção, entrega a bênção. E o anjo que vem para guerrear, que guerreie contra o reino de Satanás. E este anjo disse: olha, não faças tais coisas, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Se ele falou dos teus irmãos, é porque nós somos também irmãos, até mesmo do apóstolo João, pela fé em Jesus Cristo. Por fé, nós somos ligados a essa família da fé, em nome de Jesus. Então, esses anjos tanto nos servem como irmãos por fé, em nome de Jesus, como serve também aos profetas, aos apóstolos, aos bispos, aos pastores, aos obreiros, aos oficiais da casa de Deus. E daqueles todos que guardam a palavra do livro da lei e que adoram ao Deus Altíssimo em espírito e verdade. E este anjo disse para João não selar as palavras da profecia do livro da lei, porque próximo está o tempo. Próximo está o tempo. Ora, se há quase 2000 anos atrás, ou 2000 anos atrás, o anjo já falava que próximo está o tempo, é porque para Deus um dia é igual a 1000 anos. Quem é injusto, diz a palavra, que seja mais injusto ainda. Quem é sujo, que seja mais sujo ainda. Quem é justo, que seja justificado. E quem é santo, que seja santificado ainda. Porque o anjo falou: eis que cedo venho, e o galardão de todo homem está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Ora, nós vamos receber segundo aquilo que plantamos em terra, segundo aquilo que fazemos na presença do Senhor, segundo a nossa sinceridade de espírito. Porque o Senhor falou ao apóstolo João, lá no último capítulo do Apocalipse, ele falou: olha, eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim, eu sou o primeiro e eu sou o derradeiro. E bem-aventurado é aqueles que guardam os meus mandamentos, que guardam as palavras do livro da lei, para que tenham direito no livro da vida e da árvore da vida, e possam entrar pela cidade pelas portas. Mas vão ficar de fora, diz a palavra de Deus, todos os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Qualquer que, sem motivo algum, sai por aí mentindo de qualquer jeito e acreditando na própria mentira que conta. O Senhor Jesus falou que enviará o seu anjo para testificar estas coisas nas igrejas. No dia de hoje, existe um anjo da parte de Deus que testifica estas coisas no nosso meio. Porque ele é a raiz e geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Senhor Jesus é quem coordena todas as regiões celestiais, aonde os anjos estão a se mover a favor da igreja em terra. O Espírito diz
para a noiva, para a esposa, vem. Fala para a igreja, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, ele também diz, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida, que é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo falou para a samaritana. O que ele falou para a samaritana? Olha, se tu beber desta água, jamais tu terás sede. Ele está falando da água, que é o próprio Espírito Santo. Porque Jesus falou, eu testifico a todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro. Que se alguém lhe acrescentar qualquer coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas descritas no livro. Ninguém pode acrescentar coisas facciosas sobre a palavra de Deus ou pregar através da palavra de Deus com interesse próprio, com interesse de se enriquecer ilicitamente, com interesse de simplesmente ajuntar bens sobre a terra. Ora, se Deus quer dar o dom da prosperidade, que a bênção do Senhor me alcance, meu amigo. Mas não que eu vou surrupiar ou até mesmo usar de meios da palavra de Deus para sugar a ovelha, seja ela fraca ou forte. Se alguém tirar qualquer palavra do livro da profecia, Deus vai tirar a parte dele do livro da vida, meu amigo. E da cidade santa, e das coisas que estão descritas no livro da lei. Porque Jesus não veio para abrogar a lei, ou para anular a letra, mas ele veio para fazer cumpri-la. Em 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, fala claramente pelo poder do nome de Jesus que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, ele veio para dar vida à palavra do próprio Deus, firmando em nossos corações a vontade do próprio Deus em relação à letra. Jesus não veio para tirar nada. A palavra do Senhor diz no último capítulo de Apocalipse que a palavra do Senhor ela tem validade do começo, do princípio, no meio e no fim dela. Jesus não veio para tirar nada da palavra de Deus, mas ele veio para acrescentar graça. A graça que ele veio acrescentar é porque ele pregou para Samaria. Se a palavra era por judeus e nós fomos alcançados através da pregação de Samaria, o evangelho chegou a nós, isso é graça. Graça é receber aquilo que nós nem mesmo tínhamos direito. É receber como se fosse um indulto. Um indulto coletivo. Graça é um indulto coletivo, dado pelo próprio Deus através de uma sentença de lei. Através da lei pregada em nossos corações, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Aquele que testifica estas coisas, ele diz que certamente virá cedo. Jesus virá assim como um raio brilha do Oriente ao Ocidente para arrebatar a sua igreja ao alto céu. E que todos digam amém. E digam, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Hosana, o filho de Davi. Ora vem, ó Todo-Poderoso. Quem é este que está chegando? Que seja o Rei da Glória. Que seja o Todo-Poderoso. Que seja aquele que pagou o preço por nós naquela cruz. Revestido agora de honra, glória, poder e graça. A rosa de Saron, o lírio dos vales. O Todo-Poderoso, Yeshua HaMashiach. Emanuel, Deus conosco. Que seja para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que todo o reinado lhe seja acrescentado pelo próprio Deus, porque Deus falou, eis que crio luz e trevas para honrar meu filho, Jesus Cristo de Nazaré. Está lá no livro de Filipenses, quer luz, quer trevas, tudo isso criei para honrar meu filho amado, Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré esteja sobre todos nós, e que todos digam amém. Porque no dia que este raio brilhar do Oriente ao Ocidente para declarar através da trombeta a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, muitas das mulheres, até mesmo as grávidas, vão chorar. Pessoas vão tentar correr e vão tentar até mesmo voltar, mas aí já vai ser tarde. Meu amado, nós temos que fazer as coisas acontecer agora. Nós estamos na nossa época, na nossa vez. Chegou a nossa época, chegou a nossa vez.
Ou é ou não é? Ou Deus é conosco através do seu Espírito Santo, ou então nós estamos fora deste negócio, chamado glória de Deus, chamado galardão, chamado cidade santa. Ou Deus nos ajuda, através do seu Espírito, a levar uma palavra segundo o reino do próprio Deus para esta terra, ou então nós estamos fora deste negócio. Nós temos que levar um evangelho conforme o poder do Espírito Santo e conforme a autoridade do próprio Deus. Porque o final dos tempos já está próximo. O que diz a palavra? Haverá guerras e rumores de guerras, e então virá o fim. O que diz a palavra? E este evangelho do reino será pregado por toda a terra. O que diz a palavra? A palavra diz, cedo venho, e eis que estarei convosco até a consumação dos tempos. Se Deus nos deu o seu Espírito Santo, e hoje nós estamos na presença do Senhor Jesus, nós temos que dizer, ora vem, Senhor Jesus. E que todos que têm sede diga, venha, Senhor Jesus. E quem quiser que tome de graça da água da vida, porque a todos é dado gratuitamente através da pregação do Evangelho. Se você não quer ficar fora desta festa, meu amigo, pronuncie agora o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré como seu Senhor e Salvador. Repita comigo assim, Senhor Jesus, hoje eu faço uma aliança contigo, eu entrego a minha vida em tuas mãos, eu te aceito como o meu Senhor e o meu Salvador. Toma de conta da minha vida, Espírito Santo de Deus, faz em mim morada, limpa o meu coração, mas eu quero estar nessa festa, porque o livro está fechando. E no dia que este livro fechar, meu amigo, essa palavra não tem mais valor não. A Bíblia diz que são 3 dons, a esperança, a fé e o amor, mas tudo vai ser aniquilado, inclusive a letra. Só o que vai permanecer o amor de Deus. Mas antes do amor dele, também existe o fogo consumidor. Porque a base do trono de Deus é a justiça. E ele vai julgar o mundo. E vai julgar com parcialidade. E vai julgar em nome de Jesus Cristo de Nazaré com princípios. Em nome de Jesus. De imparcialidade, com princípios de equidade, com princípio de isonomia. Porque Deus ele é fiel. Fiel é Deus para fazer cumprir estas coisas na nossa vida, para nos alertar dia a dia o que temos que fazer na presença do próprio Deus. Louvado seja o Senhor, que esta palavra venha te encher de fé e que você fique preparado, porque, meu amigo, assim como um ladrão chega na casa de uma pessoa sem ela perceber, assim será a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ser na surpresa. É na surpresa. Então, meu amigo, não seja pego, despercebido, como aquelas 10 virgens que 5 estavam lá com sua jarra cheia de óleo e o fogo aceso, e 5 saíram para ir buscar óleo para acender o seu fogo. E aí já era tarde. O que Deus quer dizer com isso? Quer dizer que a metade da igreja, e se brincar até mais da metade, vai ficar em terra. Porque não estão preparadas para subir para a glória em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, engrandecido seja o Deus Altíssimo, bendito seja o Rei da Glória. Aleluia, aleluia. Ou graça e paz.